Olá, estamos aqui mais uma vez estudando a Palavra de Deus, a Bíblia. E vamos ao capítulo 16 do livro de 1 Samuel. Que pontos podemos dar destaque na leitura de hoje? O primeiro deles é que Deus, após ter rejeitado Saul, enviou Samuel para ungir o novo rei de Israel. E Samuel foi até a casa de Jessé, a mando do Senhor, para ungir ali em Belém um dos seus filhos. E ao ver Eliabe, o primogênito de Jessé, Samuel tinha certeza de ser ele o escolhido. Mas Deus o advertiu a não olhar a aparência ou a altura, porque Deus vê o coração, e era o coração conforme a sua vontade que Deus estava buscando nesse novo rei, não um cara belo. E aí nós vemos uma referência à escolha do rei Saul, porque quando Samuel escolheu o rei Saul, todos tinham certeza de que aquele era o rei, porque ele era o mais belo dos homens de Israel, que se destacava ali dos ombros para cima como o mais alto. E acontece aqui que Deus não escolheu nenhum dos filhos escolhidos de Jessé, que Jessé levou ali para aquela cerimônia, para ser um dos escolhidos por Deus. O escolhido foi justamente Davi, o filho que estava ali fora da visão, cuidando das ovelhas, e que ninguém dava nada por ele. E isso a gente tem que tirar como lição para a nossa vida também. Devemos deixar que não sejamos preconceituosos, olhar as virtudes das pessoas e não a sua aparência, os seus atos externos. No segundo ponto, vemos que a descrição que é feita de Davi nesse capítulo são duas. Primeiro, no versículo 12, é dito que Samuel viu um moço ruivo, de belos olhos e boa aparência. Mas era só isso. Só que ao ser ungido pelo Senhor, o Espírito de Deus tomou conta de Davi. E aí ele passou a ser um homem ungido pelo Senhor, dominado pelo Espírito de Deus. E a segunda das descrições que é feita no versículo 18 foi por um dos moços de Saul, que disse que além de ser músico, sabia tocar bem a harpa. É dito que ele era forte e valente, homem de guerra, sensato e de boa aparência. E o principal, o Senhor Deus estava com ele. Não gostaria você também de ter essa descrição, ser um homem ou uma mulher valente, sensato, e que principalmente que o Espírito de Deus está sobre você? Vamos buscar então o Espírito de Deus cada dia na nossa vida. E um dos pontos é esse, lermos diariamente a sua palavra. No terceiro e último ponto de destaque, vemos que depois de ter sido rejeitado por Deus como rei, o Espírito do Senhor se retirou de Saul. E aí, como a casa estava, entre aspas, vazia, um espírito mau começou a atormentar Saul. Embora seja dito aqui que vinha da parte do Senhor, em outros momentos é dito que esse espírito mau não vinha de Deus, e Deus não tem condições de mandar um espírito mau, porque Deus só tem bondade nele. Então, foi permitido que o espírito mau tomasse conta, porque Saul estava em pecado e não queria se arrepender. E veremos ao longo de todo esse livro de 1 Samuel as ações de Saul, que foi só realmente ladeira abaixo. E aí era necessário que alguém que tinha o Espírito de Deus viesse confortar Saul. E o escolhido foi Davi, que notadamente tinha o Espírito de Deus. E ao ele tocar a harpa, o espírito maligno saía de Saul, ele se acalmava. Então Saul fez de Davi um homem próximo a ele, inclusive sendo o seu escudeiro. Só que infelizmente essa situação de Davi perante Saul não continuou por muito tempo. Veremos mais à frente que Saul vai finalmente odiar esse menino, porque tinha certeza de que Deus estava com ele. E isso acontece muitas vezes. Quando as pessoas se colocam longe da presença de Deus, eles passam a odiar aqueles que estão na presença de Deus. Mas não precisamos ter medo nessas pessoas, porque Deus está conosco e Deus não deixará que o mal triunfe sobre nós.